Realmente é um relato extraordinário, esse da pesca maravilhosa. Pedro, seus sócios no projeto de pesca, trabalham a noite toda e não apanham nada. Mas, no outro dia, diante da palavra de Jesus, joguem a rede onde o lago é mais fundo e vocês vão apanhar peixes. Eles têm a pesca mais extraordinária, provavelmente, de suas vidas. A pergunta que me faço e que dirijo a ti também é esta: quais são as lições? Qual é a mensagem? O que este evento diz para você? Como você o aplica à sua vida? Alguém pode dizer, bom, quem confia na palavra de Jesus e obedece aos seus mandamentos vai prosperar na vida. Alguém pode olhar o texto e tirar essa conclusão. Com base no seguinte: Pedro trabalhou duramente, não pegou nada, e quando Jesus lhe disse, jogue a rede lá onde o lago é mais fundo, aí ele prosperou, ele obedeceu e ele prosperou. Muita gente anuncia isso hoje em dia, né? Quem obedece, ele vai fatalmente prosperar na vida. Será que essa é a mensagem central? Bom, pergunto novamente, onde está a chave para entender? Onde está a aplicação principal? A mensagem central? Normalmente um texto bíblico, um relato como esse da pesca maravilhosa, tem várias mensagens, normalmente não é uma só. Então, quando nós olhamos para esse evento, relembrando tudo o que aconteceu, nós poderíamos dizer, bom, esse evento nos mostra que Jesus abençoa, Deus abençoa o trabalho dos seus filhos. É uma aplicação que podemos tirar. Ou então outra, dizer, o Senhor Jesus conhece os nossos fracassos e Ele nos reanima para continuar, assim como foi com Pedro e os seus colegas, frustrados por uma noite infrutífera, são reanimados pelo Senhor Jesus. Pode ser também uma lição, uma mensagem para a nossa vida. Ou ainda uma terceira, que o Senhor Deus nos surpreende com suas bênçãos. Assim como Ele surpreendeu Pedro e os seus sócios. De uma noite 0 para um dia 100, poderíamos dizer, né? Numa proporção de números. Uma noite frustrante e um dia alegre, de muitas bênçãos. Deus nos surpreende a toda hora. E você lembra disso, olha para a sua vida, pensa um pouco no seu dia a dia, no passado, e você vai lembrar de tantas situações em que Deus lhe surpreendeu com suas ricas bênçãos. Porém, a chave para compreender melhor este evento da pesca maravilhosa, a chave está na atitude de Pedro, que disse, Senhor, sobre a tua palavra eu vou jogar as redes. E também na palavra que o Senhor Jesus depois disse a Pedro, não tenha medo. Daqui para frente você vai pescar gente. Ali está a chave para a aplicação deste evento em nossas vidas. O foco do Senhor Jesus está em pescar gente, não em pescar peixes. O foco dele, o que ele tem em mente, para que finalidade ele quer preparar Pedro e os demais, é para pescar gente, para salvar pessoas, para trazer pessoas para dentro do reino de Deus. Vamos entender isso, olhando também um pouco o contexto. No capítulo 4, nós temos, capítulo 4 de Lucas,
nós temos o relato de como Jesus foi rejeitado lá em Nazaré. Falamos sobre isso há alguns domingos atrás. Quiseram até matá-lo, expulsaram ele da sinagoga. E aí Jesus vai para próximo do lago da Galileia. E na cidade de Cafarnaum ele faz o seu quartel-general. Numa manhã à beira do lago, pressionado por pessoas que em grande número iam atrás dele para ouvi-lo, né, Jesus faz, ou melhor, antes disso ainda, Jesus realiza vários milagres lá em Cafarnaum. Milagres que chamam a atenção das pessoas. E por isso as pessoas querem que o Senhor Jesus fique com elas. E aí Jesus diz, olha, eu fui enviado para anunciar o evangelho do reino e eu preciso ir a outras cidades. Então Jesus começa a preparar as pessoas para o que ele quer ensinar. Eu preciso anunciar o evangelho para outras pessoas. E naquele momento, mesmo pressionado pelas pessoas, ele aproveita a oportunidade para ensinar. Estava difícil, então ele pede para entrar num barco, o de Pedro, que afastado um pouco da praia, permite que ele anuncie a mensagem do reino, que ele ensine as pessoas. E em seguida, conhecendo a frustração de Pedro de uma noite sem resultados, lhe diz, leve o barco para o lago, para onde o lago é mais fundo, e então jogue a rede para pescar. Observem, primeiramente o Senhor Jesus ensina. Ele anuncia a mensagem do reino. Depois ele envia Pedro, eu diria, para uma tarefa prática. Porque agora vem o ensino prático. Jogue a rede onde o lago é mais fundo. Porém, Pedro, que era um pescador experiente, deve ter pensado lá no seu íntimo. Agora não adianta. Se de noite não pegamos nada, agora com toda essa claridade, é pior ainda, não vamos ter resultados. E ele, de certa forma, diz isso a Jesus. Mestre, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Mas, aí vem um mas novamente. Sobre a tua palavra, por causa do teu pedido, por causa da tua ordem, por causa daquilo que você disse, ó Senhor, eu vou jogar as redes. Orientado pela tua palavra, eu vou jogar a rede. E aí a surpresa. Pegaram tanto peixe que as redes se rompiam, encheram 2 barcos, tiveram que pedir ajuda para carregar todos estes peixes. E aí o Pedro desabou. E aí ele chegou naquele ponto, reconhecendo sua pecaminosidade diante da majestade e da glória de Jesus, envergonhado talvez pela sua falta de fé, exclamou, Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Eu sou pecador. Porém, agora Pedro estava começando a ser preparado para algo muito maior. Quando Jesus lhe disse, Pedro, não tenha medo, você vai pescar gente daqui para frente. Sabem, quando o cristão chega nesse ponto, quando ele diz, eu não sou digno, eu sou pecador. Quando ele chega nesse ponto e diz, a força não está em mim, a capacidade não está em mim, aí o cristão começa a ser preparado para a grande missão que Deus lhe confia. Pedro havia experimentado o fracasso. Todas as suas técnicas não lhe trouxeram resultado. O que Jesus quis lhe ensinar? Pedro precisava aprender a depender do seu Senhor e Salvador. Pedro precisava entender que a força, a capacidade, as soluções não estão nele,
mas estão na palavra daquele que é o seu Senhor e Salvador. E quando Pedro chegou nesse ponto, ele estava começando a ser preparado para a grande missão. Ele precisava aprender a agir firmado na palavra de Jesus. Por isso, considerando essa experiência de Pedro, eu quero destacar 2 aplicações práticas para a nossa vida, como igreja, como congregação, mas também como cristãos individuais. Como igreja, nós temos a rede para pescar. Qual é a nossa rede? É a palavra de Deus, é o batismo, a palavra e o sacramento. Esta é a rede da igreja. Ela é ótima, ela está em boas condições. A pergunta é, onde nós jogamos a rede? Ou como nós estamos jogando a rede? Ou então, como estamos nos saindo na nossa missão ou na tarefa recebida de pescar gente? Ou seja, de pregar e anunciar o Evangelho? Estamos animados ou estamos frustrados com os resultados? Estamos firmados na palavra e no ensino de Jesus? Ou estamos tentando fazer as coisas do nosso jeito? Vamos novamente olhar para o profeta Isaías, para Pedro, para a igreja e para a nossa vida. Como Pedro e também como Isaías, nós somos pecadores. Nós não temos a capacidade de salvar pessoas. E se nós partirmos disso, querendo converter as pessoas, nós vamos ter o resultado que Pedro teve naquela noite. Não pescamos nada. Porque esta pescaria, ela depende da palavra e do sacramento. E não das nossas técnicas, e não das nossas capacidades. Claro que a exemplo de Isaías e de Pedro, nós também nos julgamos indignos, pecadores. No entanto, o Senhor diz, não tenham medo. Vocês vão pescar gente, eu perdoei vocês. É interessante lembrar que no caso do profeta Isaías, veio uma brasa do altar e tocou os lábios dele. A palavra do Senhor e o seu sacramento também nos tocaram, nos purificaram, nos perdoaram e nos dizem, não tenham medo, joguem a rede, vão pescar. Estamos desanimados como igreja, também nos escondemos diante daquela desculpa, as pessoas hoje não querem ouvir, ninguém tem interesse pela igreja, ninguém tem interesse pela palavra de Deus. Muitas vezes nos escondemos atrás dessas desculpas. Eu quero lembrar que essa tarefa de jogar a rede, de pescar gente, começa com o ensino de Jesus. Assim como foi lá perto do lago, Jesus ensina, anuncia a mensagem do reino, depois envia, e ele proporciona os resultados. A missão da igreja começa com o ensino. E eu quero destacar um projeto que nossa congregação vai realizar neste ano. O projeto que chamamos de Pacto com a Palavra. Onde juntos, caminhando juntos na leitura da palavra de Deus, nós queremos nos preparar, deixar Deus nos ensinar, deixar Deus nos lembrar o que é importante, para então agir, firmados na palavra do Senhor. E eu desafio a cada cristão, cada membro de nossa comunidade, para andarmos juntos na leitura e no estudo da palavra, preparando-nos ou deixando que Deus nos prepare para pescar gente. Ainda mais um detalhe, mais uma breve aplicação para a sua e a minha vida pessoal e familiar.
Você tem lançado as redes em seu lar e no seu círculo de relacionamentos? Você tem feito a sua devoção diária, deixando Deus falar ao seu coração? Você lê a palavra diariamente e fala com Deus e ora, conversa com Ele, como Pedro conversou com Jesus, ou como Jesus conversou com Pedro? Você lembra dentro da sua família as bênçãos da salvação, do perdão dos pecados, do batismo? Outra coisa, como você lida com os seus fracassos e suas frustrações pessoais ou familiares? Quero lhe dizer que Jesus está atento às suas frustrações, porque nós as sentimos em nossos lares, na nossa vida pessoal e como igreja. Jesus está atento e Ele sempre tem uma palavra de encorajamento. A cada novo dia, sob a palavra de Jesus, nós podemos jogar as redes. Se necessário, começar tudo de novo, mas não desanimar. Esse fazer tudo outra vez, não deu certo, vamos outra vez. Não tivemos resultado na congregação trabalhando desse jeito, vamos começar tudo de novo. Vamos pedir a orientação, vamos nos deixar guiar e começar tudo outra vez. Só que nós vamos chegar sempre no mesmo ponto. A força não está em nós, a capacidade não está em nós. Precisamos deixar Jesus falar, deixar Jesus ensinar e deixar Ele nos enviar. Lembremos de Pedro, apesar de toda a sua experiência, a palavra e o envio de Jesus o prepararam, o capacitaram para ser um pescador de gente. Lancemos as redes, fiquemos juntos nessa caminhada e Deus vai nos surpreender ou continuar nos surpreendendo com suas bênçãos. Creiamos nisso. Que assim seja. Amém.